Olá, amigos do Esporte e Debate, que prazer estar com você outra vez aqui na TV Assembleia, canal 51.2, para falarmos de esporte. E aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o programa Esporte e Debate de hoje está imperdível e você vai ver. Motoclube Botafogo da Paraíba não sai de um sonolento 0-0 no Castelão. Pela Série D, MAC sofre virada nos últimos minutos e acaba derrotado pelo Guarani em Sobral. Já o Cordino não passou de um empate em Barra do Corda. Você vai ver também a final da Copa Alema de Futebol 2017. Veja hoje no Esporte e Debate a cobertura completa da partida decisiva entre Sampaio Corrêa e Cordino, que garantiu a Bolívia querida na final do Maranhense. E mais, jogadores de Cordino e Maranhão Atlético Clube recebem da equipe de esportes da Rádio e TV Assembleia premiações de melhores do Campeonato Estadual de 2017. Tudo isso e muito mais, gente, na edição de hoje do Esporte e Debate, que já está no ar. Vamos começar o Esporte em Debate destacando o Campeonato Alema de Futebol 2017. A final aconteceu neste domingo, entre o time da Casa Civil e do setor pessoal. A Casa Civil venceu por goleada. Veja como foi. Foram 17 jogos até a grande final e quem levou a melhor foi o time da Casa Civil. Deu de goleada, fechando o placar em 5-0 contra o time do setor pessoal da Assembleia Legislativa. Há um detalhe, o time campeão saiu invicto do campeonato. Valendo a vitória, com certeza, o time jogou muito bem e mostramos porque chegamos à final invicto, né? O time da Casa Civil tem um conjunto e mostramos para o setor pessoal da Assembleia que o time da gente não é fácil ganhar a gente aqui, mesmo sendo convidado do torneio, entendeu? Tudo bem, gente, a Assembleia não ganhou o campeonato, mas deixou a mensagem de que o que vale mesmo é esse momento de descontração, de confraternização com os amigos. Não foi dessa vez que a Casa Legislativa levou a melhor, 5 gols na final, mas, gente, o que vale mesmo é a confraternização, a união com os amigos? O importante é competir, né? Infelizmente não deu pra gente. Hoje não vimos uma boa partida, o time dele foi merecedor da vitória hoje, mas ainda baixar a cabeça, continuar a bola para frente, que essa é uma brincadeira, todo mundo não saiu machucado e vamos continuar, entendeu? O futebol não está decidido ainda, aí eles têm uma grande equipe, né? E a gente sabe que isso é uma final, a gente tem que manter pelo menos o resultado, mas a gente sabe que não pode se segurar só nesses 2 gols, a gente vai voltar com intenção de ampliar para poder ser campeão. Mas espera aí, deixa o técnico explicar. Falar onde o time vice-campeão falhou. Fala aí, seu Jorge. Eu acho que ficaram com medo de jogar. Eu que joguei futebol profissional há mais de 20 anos, eu não aceito o meu time perder de goleada assim, inclusive com mais jovens que nós temos, habilidosos, bom de bola, conhecem as posições e onde esquecer de jogar bola. Os jogos da Copa de Futebol Society, promovida pela Assembleia Legislativa, começaram no dia 30 de abril. 6 equipes participaram da competição. A ideia é também promover um momento de confraternização entre os servidores. Aí, nesse quesito, todo mundo saiu ganhando. Na verdade, esse é o objetivo principal. Porque a gente está naquele corre-corre de trabalho, quase não tem tempo para parar para conversar com o colega de trabalho. E aqui é o momento de desestressar, de bater aquele papo e aproveitar e jogar uma bola. É bom, porque todo mundo, assim, na Assembleia muita gente não se conhecia, passava, não falava, nessa aqui. Aí tá todo mundo unido hoje em dia, graças a Deus, e participa do jogo mais importante. É importante, né? Eu acho que o servidor público da Assembleia e nós, como somos da Casa Civil, que fomos convidados, a gente só tem a parabenizar, né? Acho que é importante a parceria que o Wagner teve com o GEDEMA, que cedeu o espaço, né? E é importante todo ano ter essa competição e espero que continue. E esse campeonato da Alema é uma oportunidade muito grande, por receber o Gregório Dantas para falar, de ver grandes craques atuando, né? Grandes craques, né, Jurinho? Gelson Braga, né? Tem o Cidinho ali do comitê de imprensa, tem muita gente boa, né? Tem, e o pessoal da imprensa esportiva, aliás, é o pessoal que cobre aqui a Assembleia Legislativa. Que fala muito, mas parece que está faltando jogar mais, né? Jogaram muito pouco, até porque o time da Casa Civil, né, ganhou todos os jogos da competição. Uma campanha impecável, campeão invicto, ganhou todos os jogos e no final goleou o setor pessoal de 5-0, como você pôde ver na reportagem da Milena Dutra. E pela atuação não resta a menor dúvida, né? Que fizeram por onde, né? Mereceram, mas o que a gente tem que destacar, Juliana, não é o resultado pelo resultado, mas sim a iniciativa da Assembleia em organizar um campeonato como esse, né? Que já não é a primeira vez que acontece.
Mas Já faz parte hoje de um calendário, né? A Isso. Assembleia todos os anos realiza esse campeonato. Exatamente. E cada vez que ele acontece é um fortalecimento do esporte no Maranhão e dentro aqui da, vamos dizer assim, da comunidade da Assembleia Legislativa, né? E muita gente tem a oportunidade de sair do sedentarismo, né? Porque estão Isso. treinando durante a semana, né? Se preparando melhor para disputar a competição. Pelo menos era para ser assim, né? Era pro Não, alguns têm se preparado bastante. Era pra, Outros nem tanto, isso, né? era para se preparar durante a semana para jogar domingo. Mas o que importa é o que a gente falou, né? É trazer o esporte para dentro da Assembleia, para dentro do funcionalismo público, né? Campeonato Maranhense 2017, após 39 dias de paralisação com guerra de liminares, com Justiça Desportiva do Maranhão, do Rio de Janeiro, o STJD decidiu e por isso mesmo Sampaio Corrêa e Cordino fizeram a decisão do segundo turno. O primeiro jogo havia sido disputado em Barra do Corda, houve empate. O Sampaio jogava por um novo empate para conquistar o segundo turno e para postergar a decisão, é claro, extra do campeonato em 2 jogos. Você sabe o que aconteceu? A Bolívia querida não tomou conhecimento do Cordino de Barra do Corda e aplicou uma goleada conquistando o título do segundo turno. O estádio vazio era um reflexo do que foi o segundo turno do Campeonato Maranhense. A disputa nos tribunais para saber quem era o dono da vaga acabou desmotivando os torcedores e pouco mais de 2.300 pessoas foram ao Castelão assistir Sampaio e Cordino decidir o segundo turno do Campeonato Maranhense. Com a bola rolando, o Cordino foi o primeiro a arriscar. Neste lance, o artilheiro Ulisses queria pênalti, mas a noite de decisão seria iluminada por uma estrela, Felipe Marques, do Sampaio Corrêa. Ele iniciou seu repertório de lances bonitos assim e concluiu com um chute colocado. Era o primeiro gol do Sampaio na partida e o primeiro de Felipe na competição. Primeiramente, agradecer a Deus. A gente sabia que pra gente só importava ser campeão, outra coisa não importava. Agora é descansar, porque segunda-feira tem mais. Agora é comemorar, sempre é bom ser campeão. Mas o Cordino, conhecido como a Onça, mostrou agilidade, rapidez e respondeu na mesma medida. Nesta cobrança de falta, Pedro Guzmão foi preciso e fatal. Acertou o canto do goleiro Alex Alves. Com o placar igual, o clima esquentou. Neste lance, o zagueiro Emerson caiu e deslocou o ombro. A partida foi interrompida, a ambulância entrou em campo e o jogador foi substituído. Aí o Sampaio começou a dominar a partida. Neste lance, olha a chance perdida pelo atacante Isaac. No lugar da bola, foi ele que foi parar dentro do gol. Mas ele se redimiu. Após fazer esta infiltração pela direita, ele rolou a bola para o meio da área. E a estrela de Felipe Marques voltou a brilhar. Em velocidade, ele chutou forte e fez o segundo gol. O Cordino se abateu, demonstrou cansaço. Desgaste de uma viagem dessa que a federação marca um jogo desse que nós pegamos o dia todo viajando em conexão. Chegamos em São Luís 12 horas da noite, na segunda-feira para jogar na quarta-feira. Isso também eu acho isso aí uma falta de compreensão da federação, né? E a gente fica triste com essa situação aí. Né? O Sampaio chegou ao terceiro gol logo no início do segundo tempo. O iluminado Felipe Marques recebeu um ótimo lançamento e devolveu o presente recebido de Isaac. O atacante, mesmo desajeitado, chutou e fez o terceiro da Bolívia. Mesmo com um time diferente, o tricolor mostrava superioridade em campo. E graças a Deus deram a volta por cima e conseguiram o turno. Então o mérito maior é deles, né, da diretoria, que acreditou no nosso trabalho e agora pensar no Confiança, que é um jogo da Série C, um jogo muito difícil fora de casa. Abatido, o Cordino não conseguia mais reagir e não demorou para o Sampaio fazer o quarto gol. Nesta cobrança de falta, Ranieri foi de uma precisão cirúrgica. Bateu forte e colocado e fez a torcida vibrar. Parece até um replay do gol do Cordino, mas daí para frente o jogo ficou morno e foi só esperar o apito final. Comemorar, esquecer o resto, agora é só festa. A gente pensa depois no próximo jogo, agora é só comemorar. Importante, né? Fizemos nosso dever de casa, era um jogo difícil, jogo importante, onde estamos buscando a condição de estar na final do campeonato, né? Então o campeão desse segundo turno aí agora é trabalhar para ir em busca do título. A gente tem que glorificar o nome de Deus, porque Ele tem sido fiel para com a nossa equipe. Toda a honra e glória seja dada a Ele. E isso aí serve para calar a boca de muita gente, né? Porque a gente começou não muito bem a competição, mas graças a Deus conseguimos reagir a tempo. E é isso aí, manter os pés no chão, porque
Isso aqui só é um título simbólico, o que vai valer mesmo é o final do campeonato. O presidente do Sampaio, ainda comemorando, lembrou das dificuldades e na possibilidade de o Sampaio chegar ao 33º título estadual. Representa, antes de mais nada, a oportunidade de você estar decidindo mais um título, o 33º, que possível, né, na história do Sampaio correr. Equipe que também sofreu problema como o Sampaio. Hoje o Sampaio já não tem uns 5, 6 jogadores, não, 10 jogadores que participaram, como o Cordino também, perdeu o Michel, perdeu o Di Maria, e nós perdemos também jogadores. Mas foi uma grande partida, vamos respeitando o Cordino, mas o Sampaio vai por 2 jogos, sabendo que o Cordino tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais ou 2 empates, mas o Sampaio vai para conquistar esse título. Na festa do Sampaio, sobrou até para o rival Motoclube. Esse caixão lembra alguma coisa? Rivalidades à parte, a noite foi de alegria para a imensa torcida tricolor em todo o estado do Maranhão, que inclui estes apaixonados que vieram ao Castelão em mais uma noite de título. Greg, você esperava uma goleada nessa decisão entre Sampaio e Cordino aqui no Castelão? Sinceramente, eu não esperava, até porque o Cordino é a grata surpresa do futebol maranhense do ano de 2017. Claro que o Cordino vinha de uma maratona dificílima, inclusive chegando em São Luís um dia antes, meia-noite, de uma viagem, né, desgastante de Miracema do Norte, no estado do Tocantins. Miracema do Norte, que foi a primeira capital do estado do Tocantins. Isso. A quase 2.000 quilômetros daqui. Chegou de ônibus. Quando os jogadores foram entrar em campo, estavam todos com aquele pé inchado, né? De passar uma viagem de praticamente 18 horas de ônibus. E olha que a estrada nem tem buraco, né? Não. Quase nada. Quase não tem buraco. Também não tem esse problema aqui na entrada de São Luís, né? Na BR-135 aqui, que parece que nunca vai acabar esse... A interminável duplicação da BR. A duplicação, parece que nunca vai terminar. O que a gente pode destacar do jogo é que a equipe do Sampaio ganhou de 4-1, ganhou merecidamente de 4-1, mas ficou claríssimo para mim que no segundo tempo a equipe do Cordino morreu. Houve um desgaste físico. Claríssimo. Até o técnico Marlon Coutry disse isso, disse que era impossível o time conseguir jogar. E saiu reclamando a forma com que a federação trata os grandes clubes e trata os menores. Ele reclamou de uma diferença no tratamento e realmente, se a gente for bem sincero, ele tem razão. Ele tem razão. Porque o jogo, o Cordino foi punido, vamos dizer assim, tem que jogar quarta-feira chegando numa viagem 24 horas antes, meia-noite de ônibus de Miracema do Norte até São Luís. E agora o Sampaio, no jogo da grande decisão, vai ter um dia a mais, né, Jurinho? Para poder se preparar. Ou seja, o Cordino foi extremamente prejudicado pela Federação Maranhense, propriamente dito, no jogo. O grande destaque para mim foi o jogador Felipe Marques, que além de fazer 2 gols, deu um passe. Passe para o terceiro, né? E é bom lembrar que as duas equipes tiveram várias perdas. Por exemplo, o Sampaio perdeu os jogadores que não poderiam ser inscritos, que foram inscritos no Campeonato Brasileiro da Série C, mas que não estavam inscritos no Campeonato Maranhense. Mas aqui vale o registro, para quem está nos acompanhando através do Esporte Debate, que o Sampaio propôs ao Cordino e à Federação de que abrisse mão das inscrições para que Sampaio e Cordino jogassem a decisão do segundo turno e, em caso de vitória do Sampaio, como aconteceu, uma decisão em 2 jogos extras do campeonato, com as equipes que tem hoje. Sim. O Cordino não aceitou. O Cordino não aceitou e o Cordino perdeu vários jogadores também. Perdeu. Inclusive, por exemplo, o lateral Michel, que na minha opinião foi o melhor lateral direito do Campeonato Maranhense. Está na seleção da Rádio e TV Assembleia. Exatamente, que hoje defende as cores do Maranhão Atlético Clube. Então, os dois clubes perderam, né, jogadores importantes do seu sistema de jogo, vamos dizer, sistema defensivo, meio, ataque, perderam. E o jogo perdeu muito tecnicamente por causa disso. O Cordino estava muito cansado, como a gente disse. Até porque essas duas equipes, Sampaio e Cordino, elas praticamente, os times que jogaram, né, essa decisão do segundo turno, não jogaram. Não vem jogando a Série C. Não, o time nem a Série D. Isso, não. A Série C e a Série D estão sendo jogadas por outros jogadores. É verdade. E aí o jogo perdeu muito tecnicamente, foi 4-1, poderia até ter sido mais. O Felipe Marques foi o grande destaque da partida. Como ele jogou bola, o Felipe, né? E agora nós teremos 2 jogos para decidir a finalíssima do campeonato. Aí é que eu entro no mérito com você, porque o técnico Marlon Coutry disse publicamente, após o jogo, que olha, vocês vão ver um outro Cordino na decisão. Não vai ser essa equipe que jogou o segundo turno, não. A gente vai ter um tempo maior
para poder treinar. Vai estar Vai descansado. ser uma outra história. Você acredita que vai ser uma outra história? Eu torço para que seja, porque o que importa pra gente é um futebol bem jogado. A qualidade do espetáculo. Futebol bem jogado, qualidade de espetáculo. A equipe do Cordino, como a gente já falou aqui, não tinha condições nenhuma fisicamente de jogar esse jogo aí. Foi muito em cima dessa viagem longa, essa longa viagem de Miracema do Norte até aqui. Eu torço para que seja. Agora, time por time, eu vejo o Sampaio com mais equilíbrio, o Sampaio com uma equipe com melhor qualidade técnica. Tem sim. Tem sim, o Cordino tem alguns destaques pontuais, como, claro, o Ulisses, né, que é o dono de Barra do Corda, né, como a gente já falou tudo que tinha para falar dele. E agora na quinta-feira, agora, Corpus Christi, feriado, dia 15. 4 horas da tarde o jogo. Vai ser às 4 da tarde, Sampaio e Cordino, feriado de Corpus Christi, no Estádio Castelão, primeiro jogo da decisão. E vale a pena lembrar ao torcedor, Greg, que o Cordino, por ter melhor campanha, melhor classificação no campeonato estadual, joga por 2 resultados iguais, empates, para ser o campeão. Exatamente. Se empatar aqui em São Luís e empatar lá em Barra do Corda, o Cordino é o campeão. E o Sampaio tem que vencer. Como você lembrou, o primeiro jogo é agora dia 15, Corpus Christi, feriado 4 horas da tarde aqui em São Luís. E o jogo da grande final, a finalíssima mesmo, será lá em Barra do Corda. Quarta-feira da outra semana, 15h45. 15h45. Lá não tem iluminação. Dia 21, no estádio Leandrão. E com o Cordino jogando por 2 resultados iguais. Então, na verdade, se a gente partir do princípio que os 2 resultados iguais vão fazer a diferença, o Cordino fica favorito, né? Apesar de, na minha opinião, tecnicamente estar um pouco abaixo do Sampaio Corrêa. Depois do intervalo, começa a entrega dos prêmios aos melhores do Campeonato Maranhense 2017 pela Rádio e TV Assembleia. Daqui a pouco a gente volta com todos os detalhes. Segura aí. Já estamos de volta com Esporte e Debate. Na semana passada, nós divulgamos aqui a lista completa dos melhores do Campeonato Maranhense de 2017, eleitos por uma equipe formada por profissionais de rádio e televisão do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E a entrega da premiação começou. O repórter Ronald II foi aos treinamentos do Cordino em São Luís, quando se preparava para enfrentar o Sampaio Corrêa na decisão do segundo turno, entregou os prêmios e sentiu de perto a emoção de jogadores, comissão técnica, nesse momento realmente de premiação aos destaques do Campeonato Estadual de Futebol 2017. Este ano o Campeonato Maranhense foi bastante conturbado, mas ainda assim a TV Assembleia decidiu oferecer uma recompensa a esses profissionais que batalham para levar o Maranhão aos patamares admiráveis do futebol. E mesmo diante dos problemas e das questões jurídicas que tanto prejudicaram o andamento do Campeonato Maranhense, a TV e Rádio Assembleia resolveram homenagear esses atletas e valorizar o esporte. Diante disso, a nossa equipe de reportagem veio até o estádio Nhozinho Santos para trazer a premiação dos profissionais que atuam na equipe do Cordino. O primeiro homenageado foi o técnico Marlon Coutrin. Esse cara aqui já fez história no Cordino, ainda mais depois daquele feito que arrebentou com um cavalo de aço lá em Imperatriz. Quem diria, hein? O Cordino, time pequeno do interior do estado, comeu a boia do cavalo. E é por essa e por outras que Marlon Coutrin foi eleito o melhor técnico do estadual 2017. Fala aí, grande Marlon. Em primeiro lugar, a gente agradece a Deus, né, por permitir esse momento. A gente fica feliz, e a vocês também, da imprensa, que sem vocês nós não somos nada, né, para divulgar esse trabalho, e a gente fica feliz com isso. Mas o time de Barra do Corda não teve só o Marlon premiado, não. O zagueirão Emerson também recebeu o troféu de melhor zagueiro de 2017. Eu tenho que agradecer a Deus por estar sendo reconhecido durante a imprensa como um destaque do Campeonato Maranhense. E é um trabalho que começou dia 2 de janeiro, e sabemos que foi uma luta, e graças a Deus conquistamos o primeiro turno aí. Já o Ulisses quebrou a banca. Melhor jogador, artilheiro e melhor meia. Pode isso? Pode. O Ulisses agora vai ter que comprar uma prateleira. Feliz mais uma vez em poder estar sempre podendo ajudar o Cordino, né? E mais uma vez estar sendo artilheiro do Campeonato Maranhense. Então, uma satisfação muito grande para mim. E só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. O repórter Ronald II também foi ao Centro de Treinamentos do Parque Valério Monteiro, local onde o Maranhão Atlético Clube se prepara para as competições do futebol profissional e amador, e entregou aos destaques do Maranhão Atlético Clube a premiação do Campeonato Maranhense de 2017 da Rádio e TV Assembleia.
O campeão maranhense ainda não foi definido por conta dos atrasos envolvendo muita confusão na justiça. Mas a TV Assembleia não quis saber de confusão não e largou na frente na hora de valorizar aqueles atletas que fizeram bonito dentro das 4 linhas. Se liga aí que dessa vez a equipe foi até a sede do Maranhão Atlético Clube para homenagear Jonas Piu-Piu. O atacante recebeu 2 troféus, o de melhor atacante, é claro, e o de jogador revelação. Valeu a pena o esforço, né? Tenho a agradecer aí a comissão todinha do Santa Quitéria aí, o professor Fumê, entendeu? A diretoria aí que me deu a oportunidade, principalmente o professor Fumê que acreditou em mim, entendeu? Me deu aquela força, aquela moral e graças a Deus fiz um bom campeonato maranhense pelo Santa Quitéria. O craque Michel foi contemplado como o melhor lateral direito do estadual. Agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Fui contratado pelo Maranhão e graças a Deus estou correspondendo à altura da minha contratação e agora é trabalhar aqui. Eu faço parte do Maranhão Atlético Clube agora e coordino, foi onde eu me fui revelado e fiz um belo trabalho esse ano, tanto que foi coroado com esse troféu. E assim, a equipe de esportes da TV Assembleia concluiu mais uma etapa das premiações. Eu confesso a você, Greg, que fiquei muito satisfeito em ver o contentamento, a alegria de jogadores, de membros da comissão técnica que começaram a receber a premiação oferecida pela Rádio e TV Assembleia, com a direção do Carlos Alberto, da Jaqueline Rio, que tem esse propósito de valorizar o futebolista, o desportista, aqueles que dentro de campo e até mesmo fora dele, de maneira direta ou indireta, contribuem para a disseminação da prática esportiva aqui no Maranhão. Juliano, na verdade eu também até me senti emocionado também, porque eu participei dessas entregas junto com, Você foi às entregas, né? Com o Ronald II, né? Foi um momento assim de contentamento, porque a gente vê o futebol maranhense tão sofrido, apanhou tanto, e ainda mais o Campeonato Maranhense de 2017, que teve essa bagunça toda causada pela Federação Maranhense, e neste momento os jogadores emocionados mesmo. O Ulisses, que ganhou vários prêmios, inclusive de melhor jogador, de artilheiro do Campeonato Maranhense e de melhor meia esquerda, quase chorando. E o interessante, né? Eu vi a emoção da matéria, todos nós acompanhamos aqui, inclusive na edição eu estava observando de perto, a forma com que eles receberam essa premiação e a necessidade que você tem, né, aqui no Maranhão, de destacar aqueles que dentro do esporte fazem o seu papel. Porque o Ulisses, se a gente observar bem, ele está entre os três melhores artilheiros do Brasil com 14 gols. Exatamente. Ele não é só destaque aqui no Maranhão, não. Nacional. Com os gols que ele fez, você pega o levantamento, em 14 jogos, esse rapaz fez 14 gols. Quem é que tem essa média aqui no Brasil? É uma média incrível essa média do Ulisses. Eu vou destacar também. E só a Rádio e TV Assembleia para fazer esse reconhecimento. Assim, tem várias coisas a falar a respeito desse prêmio. Primeiro, eu queria parabenizar, como você disse, a Jaqueline, nossa diretora de comunicação, e o diretor do complexo, que é o Carlos Alberto, que ajudou a gente nesse... Logo que a gente estava expondo a ideia, disse, não, é ótimo, vamos premiar. Todo o apoio possível foi destinado para a gente fazer essa premiação, inclusive nas redes sociais está tendo um grande destaque. Essas premiações entregues aos jogadores, comissão técnica, vale destacar também a emoção do Marlon Coutrin, quando recebeu o troféu de melhor técnico do Campeonato Maranhense 2017, ele é emocionado mesmo, disse assim, poxa, é uma valorização que a gente tem que a gente não está acontecendo. Para você ter uma ideia, tem alguns que a gente estava sem um contato, o cidadão muda de telefone, né? E ontem eu recebi um WhatsApp do árbitro, o Myron Frederico dos Reis Novaes. A gente estava buscando um contato com ele, ele já entrou em contato para parabenizar a Rádio e TV Assembleia pela iniciativa. Ele disse, olha, para nós da arbitragem, você não imagina o tamanho de uma premiação como essa. A gente pensou que ficaria esquecido. Olha só, o melhor árbitro do Campeonato Maranhense, um dos melhores do Norte e Nordeste, que é o Myron Frederico dos Reis Novaes. É porque geralmente, só em existir essa premiação que a gente fazendo essa entrega desses troféus, já é uma grande coisa, porque no esporte maranhense é esquecido. Esse reconhecimento é esquecido, praticamente não existe. Imagina para o árbitro e para os assistentes, que esses aí mesmo só vão... Passa o ano sendo criticado, Só vão em campo para ser vaiado. 24 horas... Aí fazem belas arbitragens e de repente são ofuscadas, né, por uma crítica ali, outra acolá. Exatamente. Mas o que seria do futebol sem arbitragem? Não seria nada. Eu vale destacar também no Maranhão Atlético Clube que o lateral direito Michel recebeu o prêmio, também se mostrou muito emocionado. E a revelação do Campeonato Maranhense de Futebol 2017, o Jonas Piu-Piu,
que estava machucado, com o joelho inchado, e também ficou muito emocionado. Além do Alencar Baú, que já não está mais, mas o preparador de goleiros do Maranhão. Né? Na verdade foi o goleiro reserva que recebeu o prêmio, né, nas mãos do Ronaldo representando o atleta. Representando o Alencar Baú. Que foi o goleiraço do campeonato. Isso, disse inclusive que o Alencar Baú é uma pessoa muito gente boa, um profissional comprometido, era o primeiro a chegar nos treinos, inclusive deu um furo dizendo que ele está em Belém parado. É impressionante isso, né? Impressionante. Está em Belém parado. A comissão técnica do Amarelo Clube disse isso. O Sampaio, por exemplo, passa dificuldades, né? O Alencar Baú está parado em Belém, está lá na casa dele, olha aí. É muito melhor do que alguns goleiros que eu tenho visto aqui. Exatamente. Então, eu acho que a TV e a Rádio Assembleia acertam muito bem em entregar esse prêmio. Isso é uma contribuição singela que a Rádio e a TV Assembleia fazem, mas é sobretudo um ato de homenagear aqueles que dentro de campo, que não tem nada a ver com a organização da competição, fizeram. Exatamente. Né? E é bom lembrar que no programa da próxima semana nós vamos mostrar a entrega dos prêmios para os jogadores do Moto Clube e do Sampaio Correia, os que foram agraciados. Além da arbitragem. Né? Além da arbitragem, lógico, sim. Depois do intervalo, destaque para o Campeonato Brasileiro. Final de semana não foi bom para os times maranhenses. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Agora o Campeonato Brasileiro da Série C. O Motoclube recebeu no sábado à tarde no Castelão o Botafogo, o time da Estrela Vermelha do futebol paraibano. E a torcida rubro-negra esperava uma vitória para marcar a reabilitação do Papão do Norte na competição. Olha, mas o Moto não conseguiu superar a retranca da equipe paraibana. E o resultado do jogo foi um 0-0. O pequeno público que foi ao estádio Castelão, enfrentando a forte chuva que caía em São Luís para assistir a partida entre Motoclube e Botafogo da Paraíba, saiu decepcionado. O Papão do Norte não conseguiu superar a melhor defesa da Série C e o placar não passou de um sonolento 0-0. O jogo começou com as duas equipes se estudando bastante e com medo de arriscar investidas. O posicionamento defensivo do time paraibano fez com que o Moto errasse muitos passes. No segundo tempo, a chuva caiu mais forte ainda e o Moto voltou um pouco melhor, explorando a velocidade de Vitinho pela direita. O Papão pressionou os paraibanos e quase abriu o placar. O meia Valber chegou atrasado e não conseguiu finalizar. Infelizmente a gente estava numa tarde que a bola não quis entrar, mas a gente tem consciência de que as coisas estão andando e o próximo jogo é dentro de casa novamente e a gente tem que buscar os 3 pontos de todo jeito porque a gente tem que somar na tabela. Então é manter a consciência e o foco que a semana vai ser boa de trabalho e no próximo jogo a gente vai sair com a vitória. A gente está numa evolução, a gente está numa crescente. É óbvio que quando você se fala jogo dentro de casa, a gente acaba falando que não foi um bom resultado por conta de não ter vencido, de não ter conquistado os 3 pontos. Mas na Série C do Brasileiro é assim, a gente foi para fora de casa, a gente vê times dentro de casa tropeçar e a gente conquistou um ponto. Então um ponto hoje que a gente conquistou pode fazer uma diferença lá na frente. O elogiado sistema defensivo do Botafogo da Paraíba, melhor da Série C, é gerenciado pelo zagueirão Plínio, que teve passagem de sucesso no arquirrival do Moto, o Sampaio Correia. Olha, é importante, não sei se a gente vai ficar no G4 ali, mas como eu friso, fora de casa não deu para ganhar, não se perde. Acho que a equipe mostrou isso hoje, não deu para ganhar e a gente foi feliz, conseguimos segurar ali atrás e é um pontinho muito valioso. E após 90 minutos de um jogo marcado por forte chuva aqui no Estádio Castelão, em São Luís, o Moto vai enfrentar a equipe do Asa de Arapiraca no próximo sábado e precisa muito da vitória. Rapaz, parece ferrolho de porta de igreja, que foi montado pelo Botafogo aqui, né? E o Moto, infelizmente, não teve criatividade e competência para furar esse bloqueio, né? Exatamente, Julinho. Eu vou destacar até a presença aqui na matéria, a gente destacou o jogador Plínio, zagueirão da equipe do Botafogo. Que foi do Sampaio. Que foi do Sampaio em temporadas anteriores e que, para mim, era o xerifão daquele sistema defensivo duríssimo do Itamar Schurli. Foi muito complicado a equipe do Moto criar oportunidades. O Moto ainda teve algumas no primeiro tempo, mas no segundo tempo uma pequena melhora. Como a gente destacou na matéria, o Alex Henrique, que entrou no segundo tempo junto com o Vinícius Paquetá, tabelaram, criaram a melhor oportunidade de jogo. Ele saiu na cara do gol, pelo lado esquerdo dentro da grande área e não conseguiu finalizar com competência. Né? Exatamente, o goleiro Michel Alves, que aliás é um excelente goleiro, que por sinal poderia também, outro que poderia estar aqui, né, nos times maranhenses. É né? Verdade, bom goleiro mesmo. Já teve procura, inclusive, de clubes maranhenses do Michel Alves em oportunidades anteriores, em temporadas anteriores. O Moto não conseguiu fazer o gol,
tentou muito não. O jogo, no começo, Jurinha, eu preciso dizer isso aqui. No começo, o jogo realmente foi muito sonolento. Foi muito... Um jogo amarrado, de marcação no meio campo. O Botafogo com 2 linhas de 4, né? 2 linhas de 4. Marcando a frente da área. Isso, fechando aquele ferrolho mesmo italiano, que nada passa e tal. E foi assim. Primeiro tempo acabou 0-0. Segundo tempo, o Moto voltou com uma melhora, como eu disse, com a entrada do Alex Henrique, do Tony Galego e do Vinícius Paquetá. Mas é importante destacar a apatia do Vitinho, né? Não, foi... Pelo lado direito. O Valber não conseguiu brilhar. Não conseguiu brilhar, mas a gente pode perceber que, tecnicamente, ainda é que tem alguma diferença ali no jogo. Mas nesse jogo especificamente, ele não foi bem, apesar de ser Porque a área que ele joga, a região que ele joga, que é o meio campo, mais da intermediária para frente, estava muito povoada, né? Porque tinham 2 linhas de 4 à frente dele. Ele recebeu uma forte marcação. O Moto precisava abrir pelos flancos do campo e não conseguiu fazer isso. E eram 2 linhas de 4 muito próximas. O pessoal diz assim, o futebol moderno, não sei o quê. Estava assim, uma linha de 4 de futebol moderno. 4 próximo, muito próximo, não tinha espaço para o cara jogar entre as linhas. Agora, o técnico do Moto, ao final, na coletiva, eu prestei muita atenção, o Leston Júnior, que é bom profissional. Ele disse o seguinte, não, olha, o Moto jogou, o Moto teve a bola o tempo inteiro, e eles vieram aqui para não jogar, eles não jogaram nada. Não é isso não, Leston. É mérito também de quem sabe marcar. Lógico. A proposta do seu Itamar Schulli foi vir a São Luís e levar pelo menos 1 ponto. E explorar contra-ataque. E explorar, jogar por uma bola. Exatamente. Tá entendendo? Então, a proposta, você jogar com uma proposta defensiva, não é demérito. Não. Se ganha a Copa do Mundo, nós ganhamos uma Copa do Mundo em 94 jogando como? Desse jeito. Fechadinho, explorando o Romário no contra-ataque. Porque ele decidia mesmo, né? Era diferente isso, mas aí, toca pra ele que ele vai decidir. Isso é preciso que o Leston Júnior saiba, que isso não é demérito, não. Eu acho que ele tá se equivocando muito, né? Série de entrevistas coletivas dele posterior aos jogos, quando ele fala que a equipe do Moto tem evoluído. Mas vai terminar de evoluir quando? Não sei. Porque o campeonato já vai para a 6ª rodada, ele evolui e não ganha. Evolui e não ganha. É perigosíssimo. Não era melhor deixar de evoluir e ganhar? Era. É perigosíssimo para um técnico que não consegue conquistar resultado. Você sabe que o futebol brasileiro é muito imediatista, né? Se o cara não consegue o resultado de vitória, ele sofre risco a todo momento. E pressão não adianta vender esse discurso de que o time está evoluindo, perde. O time está evoluindo, empata em casa. O time sai para jogar, perde fora de casa, mas está evoluindo. Está evoluindo. Uma hora o torcedor vai perder a cabeça em relação a essa evolução. Né? Não, exatamente. Esse resultado foi muito ruim para a equipe do Moto. Inclusive, depois do jogo, eu entrevistei o atacante, o jogador de lá de campo, Vitinho, que, na minha opinião, não jogou bem, não criou absolutamente nada. E ele, quando eu perguntei para ele assim, Vitinho, e tal, o resultado foi bom? Não, o resultado foi ruim, né? Porque vocês empataram em casa. Ele, não foi ruim. O resultado foi bom, a gente conquistou 1 ponto. Aí eu disse assim... Conquistou 1 ou perdeu 2? Aí eu fiquei pensando, né, rapaz, na verdade o Moto perdeu 2 pontos, né? Não quis falar isso na frente dele ali, mas já que ele acha isso, tudo bem. O Moto agora, Juninho, olha como é que ficou a situação. Tem apenas 4 pontos empatado com Salgueiro, Asa e Cuiabá também com 4 pontos. Ou seja, o Moto estaria na zona de rebaixamento, só não está por causa de critérios de desempate. Mas é preocupante, o sinal de alerta tem que estar ligado. Isso, é muito preocupante. Agora o Moto, o próximo jogo do Moto é aqui em São Luís novamente, às 16 horas do sábado, dia 17, contra a equipe do Asa de Arapiraca e precisa urgentemente da vitória. Até porque o Asa de Arapiraca tem também 4 pontos, ou seja, aquele jogo de 6 pontos, né? Se ganhar, paralisa o Asa ali e dispara. Então, acho que o Moto e a torcida motense, aliás, vou cobrar isso, porque a torcida não está comparecendo ao estádio. Pouco mais de 2.000 torcedores. 2.500 pessoas, se eu não me engano. R$28 mil a renda. Não existe isso aí. Como é que vai fazer futebol, não investimento numa renda tão pequena? Não existe. O público se afastando das nossas equipes. Exatamente. Vão dizer, tem desculpa, estava chovendo e tal. Não, mas isso não é desculpa, cara. O torcedor tem que ir a campo empurrar o seu time. A torcida do Moto deixou a desejar, foi pouquíssimas pessoas a campo. Estava chovendo? Estava, mas tem que ir a campo. Então eu estou aqui cobrando e convidando a torcida do Moto às 16 horas do próximo dia 17, sábado, empurrar o Moto para cima desse time do Asa de Arapiraca. Porque precisa da vitória. Precisa. Né? Campeonato Brasileiro da Série D. Maranhão e Cordino estiveram em campo no final de semana. Em Barra do Corda, o Cordino precisava de uma reabilitação ao enfrentar a equipe do Tocantins. O resultado foi de 1 para o Tocantins, 1 para o Cordino. O gol marcado pelo Cordino foi através de uma penalidade máxima, marcado por Ulisses. Mais uma vez, né, Juliano? Mais uma vez. Agora, insuficiente o resultado.
E a situação do Cordino hoje é complicada na classificação. O que deu um alento à torcida do Cordino lá de Barra do Corda foi que o jogo entre Santos e Altos acabou 1-1, ninguém esperava isso, né? Então, ou seja, como é que ficou a tabela? O Altos tem 7 pontos em primeiro, o Santos também tem 7 pontos em segundo, o Tocantins 4 pontos e o Cordino está em último com 4 pontos. Só que agora o Cordino pega o Altos, né? É o adversário mais difícil, teoricamente. Em Barra do Corda. Em Barra do Corda. Se o Cordino ganhar, também chega aos 7 pontos. Adversário que o goleou lá em Teresina, Isso. né? Se o Cordino ganhar, e precisa ganhar, porque se empatar já está praticamente já eliminado, se ganhar do Altos em Barra do Corda, chega a 7 pontos e embola tudo. Pelo grupo A5, na estrada, o Maranhão esteve para disputar uma partida em Sobral, no Ceará. Olha que a equipe atleticana abriu mão de uma logística, de um voo maluco oferecido pela CBF e foi via rodovia para chegar a Sobral. Estádio do Junco, o Maranhão fez 1-0, gol do Marciano, mas nos 5, 7 minutos finais, Greg, tomou uma virada de 2-1, houve o gol de empate numa penalidade máxima, depois houve já no finalzinho, 44 minutos para 45 minutos do segundo tempo, tomou o segundo gol. O resultado de empate seria um grande negócio. Seria. Né? A derrota, é claro, não deixa nenhuma situação de alarme, é normal, porque lá dentro jogar contra essas equipes do interior do Ceará é muito difícil, em Juazeiro do Norte, em Sobral. Né? É muito complicado enfrentar o Guarani lá, em Sobral. O Guarani, na verdade, é uma equipe que há muitos anos vem causando problemas aqui para os times maranhenses, né? O Sampaio Corrêa que eu digo, que várias oportunidades sofreu com esse time do Guarani de Sobral. O Maranhão, para mim, sofreu de azar, porque estava até os 39 minutos do segundo tempo ganhando por 1-0, com o gol ganhando por 1-0. A equipe do Guarani de Sobral empatou o jogo e aos 44 do segundo tempo, aquela ducha de água fria toma o gol da vitória. Toma o gol da vitória, o Maranhão perde. Se o Maranhão ganhasse esse jogo, já estava classificado. De forma antecipada. O empate era um excelente resultado, como você disse. O resultado não é preocupante, porque agora o Maranhão vai jogar tem mais 2 jogos, né? Contra o River fora de casa, né? Já em Teresina, no domingo. Em Teresina, domingo, às 4 horas da tarde, contra o River. Estão dizendo aqui que é no Albertão, né? Tomara que seja, porque estão... um estádio que se equivala ao Castelão, né? Exatamente. Estava jogando aquele Lindolfo Monteiro, né? Que é o... Lindolfinho, apertadinho, pequeno. Menorzinho. Tomara que seja mesmo no Albertão e tal. Para mim, o Maranhão sofreu de azar, né? Vamos dizer assim, como eu acabei de falar, sofreu de azar. Mas tem tudo para conseguir essa classificação. O Rui Scarpino faz um excelente trabalho à frente do Maranhão e eu acho que vai conseguir sim, Jurinho. Até porque na última rodada pega o Potiguar aqui, né? Exatamente. E aí fica numa situação mais confortável, eu diria, o Maranhão. Exatamente. O Potiguar tem sido o saco de pancada do grupo, tem apenas 2 pontos, né? Se o Maranhão ganhar um desses 2 jogos, já está automaticamente classificado. Então acho que é bem possível que o Maranhão passe sim para a segunda fase da Série D. Gente, chegamos ao final do Esporte Debate de hoje. Nosso muito obrigado, nosso melhor agradecimento pelo carinho da sua honrosa e indispensável audiência. Ô Greg, os canais de interação para que o telespectador possa sugerir, participar, falar sobre o que está acontecendo no futebol, no esporte amador no seu bairro, no futebol de salão, no handebol, no basquete, enfim. Exatamente. Sugerir pautas aqui para o Esporte em Debate. Pois é, amigo e amiga da TV Assembleia, você pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. Primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br, e tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3828, e o nosso WhatsApp que está passando aqui embaixo da sua tela. Gente, forte abraço. Greg, obrigado pelo carinho aí. Até mais, Jurinho. Tá tudo certo. Estamos juntos sempre. Estamos juntos, sim. Obrigado a você por mais uma vez acompanhar o Esporte e Debate aqui na TV Assembleia. Lembrando que toda terça-feira tem a reprise do programa às 7h30 e às 2h30 da tarde. A gente se vê, hein? Até lá. Até mais.